tarde a todos. Bom, a primeira parte da nossa apresentação, eu vou resumir um pouco a história do convento. Nós acabamos de escutar, né, qual foi toda a trajetória dos carmelitas e como construíram aqui o convento. Então, acho que a gente pode começar tentando mostrar. A gente fez uma apresentação mais didática para indicar o que nominamos e cada época, né, da construção. Então, o bloco 1, que nós chamamos de bloco 1, de fato, é o antigo Convento do Carmo, né, o início da sua construção. Ele começou em 1590 e ficou pronto por volta de 1620. Como já vimos aqui anteriormente, depois abrigou a família real, tem todo o seu histórico com o tombamento em 1974 pelo IFAM. E os blocos 2 e 3, que são posteriores, são do início, meados do 19, né? Eles são tombados junto com o bloco 1 pelo INEPAC em 2008. É importante, eu sempre brinco dizendo o seguinte, né? Quer dizer, brinco em termos, que o convento está aqui desde sempre, né? Ele viu a colônia, ele viu o Brasil colônia, ele viu o Império, viu a República e segue aqui, permanece aqui com seus diversos usos. Penso eu que o grande desafio para essa restauração foi associar um prédio de 400 anos e tudo aquilo que ele tinha que ser restaurado, integrado, com todo o uso que ele precisava ter agora, né, no seu momento de hoje, a infraestrutura técnica que ele tinha que receber, do ar-condicionado, as instalações especiais, no bloco 2, receber a biblioteca, que obrigava que a gente tivesse solução estrutural muito menos conservadora nela, mais moderna, enfim, com lajes e estruturas metálicas. Então, voltando ali um pouco na história daquilo que escutamos antes, temos fotos antigas dele, onde a gente tinha os passadiços, né, o que ligava o convento ao Paço Imperial e o que ligava o convento à Igreja do Carmo, né? Ambos foram demolidos, né, cada um em épocas distintas, né, para que, então, pudesse, de um lado, abrir a Rua do Cano, né, que tornou-se depois a Rua 7 de Setembro. Importante ressaltar que, no mesmo momento que foi construído o passadiço que ligava o convento ao Paço, existiu a construção de 4 contrafortes que aparecem aqui na fachada de fundos da edificação, né? Pode mudar. Bom, aqui nós fizemos montagens importantes para demonstrar como encontramos os espaços entre até novembro de 2018, que foi quando a obra começou, a finalização da obra, que é fevereiro de 2021, né? Então, podemos ver aqui, esse primeiro espaço é o espaço do térreo, que vai receber o bistrô, um bistrô, né, que está sendo feito pelo SESC. Temos a imagem dele em janeiro de 2020, já com todas as suas... Com as esquadrias, a gente pode observar que a gente tem esquadrias, portas que eram janelas, janelas que eram portas, enfim, que a gente tentou ir buscando, né, com toda a iconografia, buscar as referências antigas dele para resgatar todo o seu imóvel o mais próximo possível da sua arquitetura colonial. Isso aqui é o espaço oposto, também no térreo, que recebe a nossa sala de exposições. A gente também, de novo, pode ver, está invertido, né, naturalmente, as datas. Então, o lado da esquerda são as imagens de fevereiro de 2020, quando a gente estava preparando ali as escavações para receber os pisos, e maio de 2023, já com a implantação
da sala de exposições. Aqui temos aqui ainda no bloco 1, andar de baixo. A gente pode ver todo o barroteamento de madeira que foi retirado para ser restaurado. Então, nós restauramos o barroteamento para depois restaurar o forro de saia e camisa que existia, para então poder preservar, exceto num determinado espaço, que a gente tem umas lajes desse trecho final aqui desse andar, exceto este trecho final. Temos somente pisos de madeira, com barroteamento de madeira. Temos o restauro das cantarias também. Né? Sim. No fundo desse corredor, a gente tinha um elevador antigo, né, que datava do início de 1910, mais ou menos, que também foi retirado. Esse espaço é o espaço dos aposentos da Dona Maria. Aqui foi como encontramos em novembro de 2018, com algumas tentativas anteriores de quem ocupou o imóvel anteriormente, que foi a Universidade Cândido Mendes, e depois todo o processo de restauração dos forros, dos pisos, das paredes, das prospecções, das aplicações de pintura na parte superior, né, do espaço. Vamos nós. Aqui é uma outra imagem da restauração dos aposentos, e ali identificamos, a gente pode observar ali no fundo, essa era uma das posições de passagem, possivelmente, que ligava o convento, quer dizer, não exatamente o convento à Igreja do Carmo, né? Deve ter sido aberto para fazer a ligação do passadiço quando eles cortaram o convento, quando parte do convento foi demolida para receber, para a abertura da rua 7 de setembro. Então, achamos por bem fazer uma marcação, uma intervenção contemporânea, vamos chamar assim, dentro do espaço, para fazer, né, uma marcação dessa ligação. Esse foi a sala ao lado da Dona Maria. Para nossa surpresa, boa surpresa, conforme nós fomos prospectando as paredes, identificamos pinturas que estavam escondidas, né, por várias camadas de tinta, e que acabou, né, surgindo essa pintura similar àquela que a gente tem na Dona Maria. Não é nem o mesmo desenho, mas que nós pudemos restaurar e preservar. Fica no espaço que hoje abriga o acervo do Otávio Tarquínio e da Lúcia Miguel Pereira. É um acervo muito rico, de 8.000 volumes, que foi doado à Procuradoria-Geral do Estado pelo neto do Otávio Tarquínio, que tem um espaço próprio para ele, justamente pelo valor intelectual desse acervo. Esse espaço é um espaço que existe no segundo andar do bloco 1. Ele tem uma característica neoclássica muito própria. Ele tem 2 salas com uma arquitetura bem diferente da arquitetura conventual, da arquitetura colonial de todo o convento. Era uma área que estava muito degradada, precisando, as paredes apresentavam rachaduras importantes, né, a gente consegue ver ali. Precisamos fazer aí a retirada de todo o barroteamento, calçar essa parede para então poder fazer todo o reforço metálico na parte de baixo dela, para ela fez um macaqueamento, né, da parede, para então fazer a restauração, inclusive, da própria argamassa, né, e de todo o restante. Aqui uma outra surpresa muito interessante, conforme nós fomos prospectando as paredes, descobrimos uma pintura que estava também escondida, né, sobre as camadas de tinta. Ela é uma técnica, né, francesa que cria uma ilusão de ótica, né? Nesse caso, ela cria a ilusão de um painel de madeira, muito interessante,
que surgiu quando começamos a prospectar as paredes, buscando aí informações anteriores. A sala do neoclássico, né? Essa é a outra sala. Esse foi o momento que nós pretendíamos abrir um vão de porta, exatamente aí, quando começamos a abertura do vão, nos deparamos aí com um sistema construtivo, né, de um trecho de paredes internas do convento, que mistura, né, um trecho construtivo de pedra com esteio de madeira, e aí, por fim, naturalmente, deixamos aí aparente para que a gente possa registrar, né, a intervenção. Aqui é o corredor do bloco 2, desculpa, o segundo andar do bloco 1, que é a circulação que mais tem a característica, de fato, da arquitetura conventual, né? O teto de abobadilha, enfim, que faz a marcação, as esquadrias, as conversadeiras, ela faz a marcação ritmada das portas, né? Assim como nesse andar, esse andar e o andar de baixo fazem isso, então fazem uma marcação importante com uma arquitetura, né, que vai de encontro com uma arquitetura conventual. Sim, e a parede de pedra, que a gente, da mesma forma, conforme fomos prospectando, fomos identificando aí pontos importantes que a gente foi entendendo que eram interessantes de deixar registrado aqui para a utilização, né? Isso aqui é o hall, que originalmente, como encontramos, né? É o canto que tinha a escada interna, que fazia a interligação dos 3 andares. Nós retiramos essa escada, criamos um elemento externo. A escada e o elevador hoje são um elemento anexo ao convento para ir de encontro a todas as questões de acessibilidade e conforto, né, diante disso. E este é o hall que existia, o antigo passadiço que ligava o convento ao Paço Imperial, né? Então, está ali registrado também, e de novo, prospectamos a parede, identificamos uma parede de pedra que pudemos deixar à mostra, com aberturas interessantes, né? Que deviam ser os cômodos, né, de convívio dos carmelitas. Esse aqui é esse espaço onde estamos, né? É o 3º andar, que hoje são as salas de aula da ESAP. Ele tem a cobertura do convento tem uma solução muito interessante de madeiramento. Ele tem um madeiramento de caibro armado, quer dizer, ele a cada 60 centímetros tem um caibro, né, que simula, entre aspas, uma pequena tesoura, e vai formando, né, todo o telhado do convento. A gente tinha um desafio, a gente queria muito ter deixado esse telhado à mostra, mas como aqui seriam as salas de aula, a gente tinha o segundo desafio, que era a questão acústica, né? Se a gente optasse pelo telhado aparente, a gente teria uma dificuldade com a acústica entre as salas de aula, e a gente acabou desistindo de deixar o telhado aparente, né? Esse é o espaço que nós estamos hoje, né? E como ele seguiu. Aqui é um elemento, quando nós chegamos aqui no convento, encontramos um elemento, um andar a mais. Isso aqui era um andar, ele foi construído neste piso, né? Quer dizer, aqui entre o 3º andar e o telhado, que abrigava uns vestiários, uns banheiros, era uma coisa bem, bem ruim, né? Sem contar que não fazia parte, naturalmente, da arquitetura original do convento. Então, ele foi todo demolido, e neste piso, no momento da demolição, no momento que a gente retirou o piso de madeira, entre o piso de madeira e o teto em curva, né, do andar de baixo, encontramos uma dezena, talvez milhares, de achados arqueológicos,
muita coisa estava entre o piso deste andar e o teto e a circulação do andar de baixo, né? Que a gente vai ver em seguida, a gente botou alguns elementos, a gente pode ir lá. Pode. Aqui a gente é o mesmo corredor ao que eu estou me referindo, e ali alguns exemplos de louças e objetos que nós encontramos, assim, muito superficialmente é o exemplo, porque a gente acho que ao final da prospecção de todo o Convento do Carmo, a gente tem milhares de objetos que identificamos, não só no térreo, quando fizemos as escavações para fazer as fundações do bloco 2, para receber a biblioteca, como no bloco 1, para fazer a infraestrutura de instalações hidrossanitárias, encontramos uma infinidade de objetos. Mas, curiosamente, também encontramos, né, aqui no terceiro andar. Né? Eles foram, eu acho que talvez depositados entre o piso de madeira e o forro do andar de baixo. Pode voltar. Então, aqui é o trecho que eu me referi, que é o trecho deste andar, que tem uma laje em steel deck, que recebe os banheiros na extremidade oposta, né, daqui do andar, que é o único trecho deste bloco que tem uma laje armada, né? Na verdade, tem uma laje, né? Porque o restante do piso do terceiro andar e todo o segundo andar é um piso de madeira, com barroteamento de madeira. Aqui, do lado de cá, no lado esquerdo, na extremidade esquerda, é a escada que encontramos, que fazia acesso aos 3 andares do bloco 1, né, do bloco que estamos, e aqui as intervenções, a solução que buscamos e encontramos para fazer a nova acessibilidade. Criamos um elemento externo à edificação, que fica nos fundos, né, e demos aí uma roupagem moderna a ele para que ficasse sob a orientação, quer dizer, seguindo a orientação do IPHAN e do INEPAC, de que as intervenções que decidíssemos fazer como intervenções do tempo de hoje, que elas estivessem, que a arquitetura delas fosse do tempo de hoje, e não que fosse um falso histórico, que a gente tentasse fazer algo que parecesse que era de um tempo que não o de hoje. Então, para isso, é assim a caixa do elevador da escada, assim são os portes que a gente vai encontrando pelo prédio, principalmente no bloco 1. Eles fazem as marcações daquilo que nós fizemos a intervenção hoje, datada de hoje, para que no futuro a gente possa entender que, no ano de 2021, foi feita essa intervenção, e não que ela ficasse atemporal, vamos dizer assim. Né? Vou deixar a Fernanda falar um pouco sobre o bloco 2 e 3, sobre as intervenções, principalmente aquelas estruturais, né, que envolveram o bloco, né, os 2 blocos menores. O bloco 2 e 3, eles datam mais ou menos do final do século XIX, né? E aí, apesar de serem mais novos, eles estavam em pior estado. Assim, eram os blocos que não tinham muito do que a gente restaurar. E aí, no projeto, foi decidido que a gente ia manter as fachadas, o desenho do telhado, e a estrutura interna seria nova. Seria em estrutura metálica, steel deck e como o bloco 2, o estado do telhado estava muito ruim, a gente tinha essa parede, que é a parede voltada para a praça, que ela tinha uma inclinação de mais ou menos 45 centímetros. Além disso, ela apresentava uma torção. E aí, como, assim, não tinha como a gente apoiar alguma coisa nessa parede, não tinha como usar essa estrutura, foi feita uma estrutura nova com fundação em radier e pilares metálicos subindo para apoiar o telhado. O telhado também ele fazia uma força nessa parede, e aí a gente, né, foi demolido totalmente,
e construído um novo telhado apoiando nessa estrutura metálica, sem apoiar na parede. Além disso, isso aí foi, né, antes das obras, que com as chuvas, né, o peso, a gente teve que fazer um escoramento emergencial. E aí foi assim até o início das obras. Teve um rombo no telhado. E aí, além, né, de mais peso, empurrando cada vez mais a parede, apareceram fissuras, né, na parte superior da parede, e foi esse escoramento que segurou até o início das obras, em novembro de 2018. E aí, também, para segurar essa parede, né, junto com toda a estrutura, foi feito um cintamento de concreto, né, no perímetro de toda a parede, com essas vigas também, né, em transversais, segurando essa cinta, e aí para a gente poder tirar, né, esse piso do segundo andar e começar a fundação e a estrutura metálica. Também para suportar o peso da biblioteca, né, essa foi a melhor decisão, e a laje steel deck. Isso, esse é o segundo andar da biblioteca, a gente tem escada de acesso. E aí o bloco 3 foi mais ou menos pelo mesmo tipo de projeto. A gente ia fazer estrutura metálica, só que como ele, assim, esse foi o bloco que que a gente teve maior número de achados arqueológicos, né? A gente tinha estruturas que a gente tinha que proteger. Então, ao invés da gente fazer uma fundação e os pilares subindo, os pilares foram apoiados na parede. E aí a gente também teve o restauro do telhado, aí a gente conseguiu restaurar, né, e manter ele em madeira, ao contrário do bloco 2, que a gente fez metálico mesmo, até para poder manter o desenho do telhado, que também é em caibro armado, e o forro do terceiro pavimento, esse forro em gamela. E aí a gente tem, né, alguns vãos que foram vãos assim que não eram da construção original, e aí a gente modificou o desenho desses vãos, trazendo né, uma releitura, assim, por ser uma intervenção atual. E a gente vê também a estrutura metálica apoiada nas paredes, e a gente fez os berços, né, para essa estrutura de grout nos 2 andares. A fachada, né, na época do início da obra, essa é a fachada 1º de março, que estava, né, no estado assim, bem ruim. A gente pode ver aqui, né, que as janelas tinham, né, portas que viraram janelas. Acho que até, assim, eu imagino que mais aqui na 7 de setembro eles possam ter feito isso, porque é um lugar que dá muita inundação. Hoje, até que não, né, Patrícia? Assim, pelo menos nesse lado aqui das portas, lá da 7 de setembro, a gente não teve muito problema. E aí a gente manteve, né, o desenho, teve um projeto de luminotécnica. Bom, eu acho que o que, ao final, para a gente, foi o mais desafiador, repetindo, né, o que eu já disse, foi que fazer um processo de restauração associado à modernização dos seus espaços, instalações, e uma readequação para recebimentos de um novo uso, dotando, né, o prédio de uma infraestrutura técnica nova, para ter múltiplos usos, que é o caso. A gente tem aqui um bistrô, a gente tem uma casa de exposição, a gente tem uma biblioteca, a gente tem sala de aula, a gente tem um espaço administrativo. Então, são usos muito distintos, né, para um mesmo prédio. E dotar todos esses espaços com as suas especificidades, com a necessidade moderna e respeitar o que o prédio diz para a gente, porque uma vez eu escutei
uma arquiteta, logo no início desse projeto, me dizia uma coisa muito interessante, que ela dizia o seguinte, que eu devia escutar o prédio. Eu achava aquilo curioso, né? Ela me disse a primeira vez, eu fiquei pensando o que ela queria me dizer com eu ter que escutar o prédio. Conforme a gente vai trabalhando dentro dele, andando e usando, e andando e pensando o projeto, de fato, o prédio fala para a gente. Ele quase que rejeita algumas soluções que a gente tenta dar da arquitetura, né? Ou na divisão interna dos cômodos, seja como for. A gente viveu isso em diversas situações, mas a principal de todas elas foi ter ficado um tempo razoável tentando encontrar uma solução para a escada e o elevador dentro do prédio, e o prédio, de certa forma, não aceitava isso. Não dava certo e a gente não conseguia encontrar uma solução adequada, até que a gente, que já tinha pensado em fazer um módulo externo, né? Pensou dentro e aí acabou vendo que a solução, de fato, estava do lado de fora. E, olha, sinceramente, é inegável como a solução é muitíssimo melhor sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto do conforto, da acessibilidade como um todo, como a solução estética disso, porque eu acho que internamente, quando a gente imagina hoje que a gente estava tentando botar um elevador e uma escada na extremidade, é só ir lá agora, olhar e imaginar que aquilo ali não ia dar certo jamais. E eu acho que o prédio falou isso para a gente de alguma maneira, né? Entre aspas, é claro. Então, acho que, no fim, tentando resgatar e dar passos, né, para trás na arquitetura colonial, o que tinha aqui que não era dessa arquitetura, o que era restaurar as cantarias, as esquadrias, os pisos, as conversadeiras, né, que vêm junto com as esquadrias. E, de novo, juntar isso, uma solução desafiadora, que é você buscar qual é a alternativa que você vai ter da solução do ar-condicionado, qual é a alternativa que você vai ter da iluminação, né, para que ela se componha com o convento e, ao mesmo tempo, tenha o seu uso, ou na sala de aula, que vai ser diferente da biblioteca, que vai ser diferente das salas de leitura da biblioteca, que vai ser diferente do espaço que são os aposentos da Dona Maria. É, de fato, uma solução de iluminação totalmente diferente para cada cômodo e pensada para cada um. Então, acho que a gente chegou num resultado muito positivo. Se ele não é o maravilhoso em todos os sentidos, eu acho que ele se aproximou muito daquilo que era possível fazer. Acho que aqui tem muitos especialistas na área de patrimônio, muito mais do que eu, naturalmente. Então, assim, eu e a minha equipe, eu falo pela Fernanda e falo pela Débora, que está aqui sentada nos escutando, acho que a gente tem um super orgulho de ter participado disso e ter transformado esse imóvel que estava tão abandonado, tão degradado, tão mal cuidado, né, num imóvel que as pessoas podem usar de novo, em diversos usos. Você pode almoçar aqui, você pode ver uma exposição, você pode ir à biblioteca, você pode ter uma sala de aula para viver o que a gente está vivendo aqui hoje. Enfim, e ele funciona com as suas deficiências, porque é um prédio de 400 anos. Então, a gente tem que respeitar. Ele sempre vai estar à frente de qualquer coisa que a gente imagine. Então, assim, muito orgulho. E, é claro, sempre vale registrar aqui o nosso agradecimento internamente à Procuradoria-Geral do Estado, ao Procurador-Geral, que depositou na gente a confiança de que a gente, né, podia tocar esse projeto tão importante. E também, porque a gente pensa e se orgulha muito de saber que a gente devolveu esse imóvel para o Estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, assim, como eu falei no início, ele está aqui desde sempre, né? Ele está assistindo aqui desde sempre. A colônia, o Império, a República, continua aqui, tudo. Isso aqui foi o centro do poder durante muito tempo. Não é mais hoje, naturalmente, mas foi durante muito tempo. Então, é um orgulho para a gente ter participado e um orgulho estar apresentando aí, né, em linhas gerais e muito corridas, o que foi o restauro. E eu espero que vocês tenham gostado do resultado, né? Não da apresentação, mas do resultado.